E vamos pedir a todos, já agora para confirmar se o som, só para neste primeiro momento, depois nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, onde poderemos, para além de ter a ferramenta aqui do chat, poderemos também fazer perguntas ao vivo e a cores, se me permitem a expressão. Muito bem, então mais uma vez obrigado pela vossa presença. Eu creio que vamos ter muitas reclamações acerca deste webinar, porque ontem já íamos com cerca de 400 inscrições e continuam a haver novos inscritos, continuam a existir novos inscritos que já não vamos conseguir atender. Até por esta via tivemos de fazer aqui um upgrade no sistema e é provável que algumas pessoas tenham recebido ontem o mail de acesso e não tenham verificado e estão aqui a voltar a pedir, e pedimos desculpas por estes constrangimentos, mas de facto tivemos de fazer aqui um upgrade de última hora à nossa plataforma do Zoom para suportar o número de inscritos que estavam previstos e continuam-se aqui a juntar. Nós sabíamos que o assunto iria despertar algum interesse, mas não imaginámos que seria tanto. Daí estar a falar aqui na questão até de ser um ato de serviço público, porque realmente com tanto interesse e o perfil dos inscritos, temos aqui os mais variados inscritos, mas muitas empresas que prestam serviços de contabilidade, portanto, daí eu ter dito que isso também é um serviço público. Essas empresas são fundamentais também para partilhar depois com os seus clientes e com conhecidos, enfim, para serem também um fator de divulgação das informações. Hoje vamos ter essencialmente uma sessão prática, obviamente que vão surgir diversas questões. Entendemos que há ainda alguns afinamentos que vão ser necessários fazer por parte da administração pública, da administração fiscal neste caso, mas lá iremos e a Nádia Cardoso vai-nos fazer aqui uma apresentação, vai-nos dar um primeiro contexto e depois de seguida fará uma apresentação prática de como o sistema funciona. Não se esqueçam, podem utilizar o chat para depois colocar questões e voltaremos daqui a pouco ao contacto depois da apresentação da Nádia. Até já. Nádia, por favor. Obrigada, Carlos, pela introdução. Antes de mais, agradecer a todos os presentes nesse webinar e esperemos que o conteúdo que vamos partilhar que seja de grande utilidade. O regime de autofaturação é um regime que nós podemos dizer há muito aguardado, porque vem resolver muitos problemas que existiam, que têm a ver essencialmente com a validade documental. Como nós sabemos, o nosso mercado é pequeno, infelizmente ainda é composto por um conjunto de determinadas atividades económicas que ainda estão na informalidade, e esse regime o que vai permitir, e um dos principais objetivos, é trazer para a formalidade essas atividades económicas. Portanto, eu vou fazer aqui um pequeno enquadramento legal do regime de faturação e depois vamos entrar na apresentação prática. Portanto, através do Orçamento de Estado de 2024, para 2024, já estava antes previsto a entrada em vigor em 2022, que é quando foi publicada a portaria, mas só com o Orçamento de Estado para 2024 é que veio efetivar ou ficar claro quais são as regras para a autofaturação. Portanto, no Orçamento de Estado foi feita uma alteração ao Código do IVA, nomeadamente no seu artigo 32, que estipula os requisitos para a emissão da fatura,
E é nesse artigo, nomeadamente no seu número 15, que veio ali determinar um conjunto de regras para a autofaturação e também estipular a possibilidade do adquirente, em nome do seu fornecedor, emitir a fatura. Portanto, de uma definição clara, a autofaturação não é nada mais, nada menos do que o adquirente do serviço, ou então da prestação de serviço, o vulgo comprador, em nome do seu prestador do serviço ou do seu transmitente de bens, nesse caso, em nome do vendedor, emite a fatura da transação. Portanto, a autofaturação não é nada mais, nada menos do que isto. E no artigo 13 do Código do IVA, nomeadamente no artigo 32, vem estipular aqui um conjunto de condições para a materialização da autofaturação. Eu só ia pedir para os participantes desligarem o som, ok? Que é para não termos aqui ruídos. E depois, na parte de questões e respostas, podem ativar o som. Então, ia solicitar que desligassem o som, por favor. Muito obrigada. Portanto, como ia dizendo no número 13, estipula aqui um conjunto de... Ligar o som, por favor. Ok, não está claro. A português continua a ligar. Não, eu posso assinar tudo. Obrigada. Pessoal, se possível, por favor, manter o som desativado, por favor. Portanto, como eu ia dizendo, no número 13 do artigo 32 do IVA, estipula um conjunto de condições para a materialização da autofaturação. E uma dessas condições essencial é a existência de um acordo prévio estabelecido entre o comprador e o vendedor. E mais à frente vamos ver como é que na prática, como é que se dá esse acordo. E o comprador deve fazer prova de que o transmitente, nesse caso que o vendedor, tomou conhecimento da emissão da fatura. E uma das outras regras é a criação de uma série própria para a autofaturação. Portanto, são esses 3 requisitos importantes para a autofaturação. Portanto, nesse sentido, foi aprovado através da portaria número 56/2023, de 29 de dezembro, que veio regular os procedimentos para a emissão da fatura. Portanto, resumindo, quem é que emite a fatura? Ou quem é que está abrangido pelo regime de autofaturação? Nesse caso, é o adquirente de bens ou de serviços, nesse caso, o comprador, e o comprador ou adquirente portanto, o adquirente de bens ou serviços deve dispor de contabilidade organizada. É uma das regras principais para a emissão da fatura, é entidades, compradores que tenham contabilidade organizada, entidades e organismos públicos, organizações internacionais e não governamentais e também empresas enquadradas na categoria de pequenas empresas. Portanto, REMP, enquadrada na categoria de pequenas empresas, que tem um volume de negócio até 10 mil contos. Portanto, são essas condições, ou seja, são esses titulares, esses compradores é que podem autofaturar. E autofatura a quem? Autofatura ao transmitente de bens ou prestação de serviço, nesse caso o vendedor, e ele tem que estar enquadrado na categoria de microempresas com volume de negócios até 5 mil contos. Aqui queria deixar uma ressalva, porque o REMP, o Regime Especial de Micro e Pequenas Empresas, é dividido em 2 categorias. Temos uma categoria de microempresa, que o volume de negócio vai até 5 mil contos, e temos uma outra categoria que é de pequenas empresas até 10 mil contos. Não obstante, até 5 mil contos, existe um outro regime dentro do micro que até 1000 contos, desculpa. E nesse caso existe, não é claro em termos de lei, qual é o limite de volume de negócio. Diz apenas transmitentes de bens e prestadores de serviços enquadrados na categoria de microempresa, mas não estipula se o volume, se o limite de volume de negócio dessa microempresa se vai até 1000 contos ou até 5 mil contos. Existe aqui essa dúvida. E do nosso lado, existindo essa dúvida, e ainda não estando esclarecido, colocamos aqui até
5.000 contos. Até porque nós já tínhamos questionado a administração fiscal acerca do limite, se existe um limite para a autofaturação. O que disseram é que sim, que emite, mas que vai ser calculado, digamos assim, pelo sistema. Não há uma informação concreta acerca do limite. Diz apenas que o transmitente do serviço, o vendedor, está enquadrado na categoria de microempresa. E microempresa, como eu disse, o volume de negócio pode ser até 1.000 contos ou até 5.000 contos. Existe aqui uma nuance, porque no código do REMP em vigor, a empresa enquadrada como REMP até 1.000 contos está isento do TEU. E onde é que se vai operacionalizar a autofaturação? É através da plataforma do e-fatura, num separador próprio, no separador de autofaturação e no emissor público. E qual é a taxa que está sujeito? Como o transmitente de bens ou de prestação de serviços está enquadrada na categoria de microempresas, portanto, REMP, Regime Especial de Micro e Pequenas Empresas, o imposto associado a essa transação será o tributo especial. Nádia, desculpa, não podes ir falando um bocadinho mais compensado, porque senão... Ok, está bem. Ok, mais devagar. Está bem, doutora Eunice, está bem. Muito obrigada pela educação. Portanto, onde é que se emite a fatura? Vai ser na plataforma do e-fatura, no separador da autofaturação. E o imposto associado, como o vendedor, nesse caso, está enquadrado no regime especial de micro e pequenas empresas, o imposto que está associado será o TEU, o Tributo Especial Unificado, a uma taxa de 4%. Resumindo isso tudo, nós vamos ter sempre o comprador e o vendedor. O comprador tem que estar enquadrado no regime de contabilidade organizada, regra especial para retenção na fonte, também pode estar enquadrada no REMP na categoria de pequena empresa, pode ser organismos ou entidades públicos, internacionais e não governamentais. Quem é o vendedor? O vendedor o vendedor vai estar enquadrado na categoria de microempresas. Vamos partir do princípio com um volume de negócio até 5.000 contos. A emissão da fatura dá-se diretamente na plataforma do e-fatura, no emissor público e com o separador próprio da autofaturação, e a taxa de impostos é de 4%. Ok? Temos aqui um esquema de como é que se vai proceder ou do processamento da autofaturação. Vai dar início sempre nesse caso, com o comprador, que necessita de um serviço ou necessita de aquisição de um bem, e vamos ter o vendedor. Portanto, o vendedor enquadrado na microempresa, comprador, vamos falar de contabilidade organizada, e há aqui uma transação. Vamos dar exemplo de uma transação e vamos dar exemplo aqui de uma atividade que ainda é bastante informal. Vamos, por exemplo, falar de contabilidade organizada. Podemos ter o exemplo de um restaurante que faz muitas aquisições, que tem necessidade de adquirir muitos legumes ou muitas matérias-primas para o funcionamento das refeições, e vai recorrer, por exemplo, ao mercado do platô, numa vendedeira que não está formalizada. Portanto, há essa intenção de compra. O que é que vai acontecer? Vai existir a transação, nesse caso, da matéria-prima, digamos assim. Imaginemos 1 quilo de batata. O que vai acontecer é o vendedor tem que indicar ao comprador o conjunto das suas informações para a emissão da fatura. Essa informação há de ser o seu NIF, o seu número de telefone. O número de telefone é muito importante, vamos ver mais para a frente, porque quando eu falei inicialmente da existência de um acordo prévio estabelecido entre o comprador e o vendedor, vai ser a prova desse acordo vai ser através de uma notificação pelos meios digitais que forem escolhidos. Portanto, nesse caso, há de ser um número de telefone indicado. E esse número de telefone que vai servir para aceitação ou para recusa da transmissão nesse caso, na transmissão desse bem. Portanto, o comprador, na posse dessas informações,
vai emitir uma fatura. E ao emitir a fatura na plataforma, vai gerar automaticamente um código de confirmação que o vendedor aceita ou recusa. E é este código que vai fazer prova do acordo entre as partes. Se aceitar e visto a emissão da fatura, o vendedor vai receber uma notificação de como a fatura foi emitida e a transação fica assim finalizada. Se recusar, automaticamente não há emissão da fatura. Aqui queremos chamar um ponto importante que tem a ver com a formalização. Porque, ou seja, de modo geral, o regime, como tem por principal objetivo trazer para a formalidade os informais, a pergunta que podem colocar é, obrigatoriamente, no ato da transação, o vendedor tem que estar legalizado ou não? O que a administração fiscal, de momento, tem disponível, podemos dizer que o sistema está aberto. O que é que significa? O vendedor, mesmo que não tenha ainda a sociedade constituída, através do seu NIF pessoal, é possível a emissão da fatura. Portanto, o que é que vai acontecer? Não tendo empresa constituída, de modo geral, quase todos ou deveriam ter ou têm um NIF, é através do seu NIF pessoal que ele vai emitir a fatura. Vai fornecer os dados para a emissão da fatura. E depois da emissão da fatura, como ele vai disponibilizar um conjunto de informações, automaticamente o vendedor vai receber um SMS da administração fiscal a dizer que no prazo de 5 dias ele deve efetuar a formalização. Portanto, para a autofaturação não é necessariamente obrigatório a primeira, o vendedor estar formalizado, pode ser posteriormente, mas a intenção, o objetivo claro disso é no final o vendedor tenha que ter a empresa constituída. No final eu vou falar dos passos da constituição da empresa, mas aqui queria deixar a nota que para autofaturar, numa primeira fase o sistema está aberto, portanto pode ser a autofaturação pode operacionalizar-se através do NIF particular ou individual do prestador de serviço, com a obrigação de que, no final, ele é obrigado a constituir uma empresa no ramo. Portanto, mais à frente vamos falar acerca disso. E depois desse esquema, dessa parte, digamos assim, mais teórico, eu vou interromper aqui a ligação e vou entrar num e-fatura na plataforma para mostrar na prática como é que se faz a autofaturação. Portanto, eu vou interromper aqui a ligação, vou partilhar aqui. Confirmem, por favor. Carlos, confirma, por favor, se está a ver aqui a tela. Ótimo. Portanto, a plataforma do e-fatura, não vale a pena falar muito da plataforma, porque com a introdução da faturação eletrónica, todos já estão ou deveriam estar a emitir a sua fatura de modo eletrónico, portanto, partimos do princípio que é do conhecimento geral a funcionalidade básica do e-fatura. Portanto, para entrar, temos que entrar aqui com o código. No repositório principal, temos que ir para os documentos fiscais. Aqui, voltando atrás, quando eu estive a falar que no Código do IVA estipula um conjunto de condições para a materialização do e-fatura, a terceira condição é que deve existir uma série especial que contenha autofaturação. Isso para quê? Para poder diferenciar a autofaturação da faturação normal da empresa. Portanto, nos documentos fiscais, que é onde vamos fazer aqui a consulta das faturas que foram emitidas aos clientes e das faturas também que foram emitidas a nós, portanto, as faturas dos fornecedores. No campo
direito novo DEF, novo documento fiscal eletrónico. No novo documento fiscal eletrónico, nós vamos escolher o tipo de serviço, de modo geral é uma fatura-recibo, presume-se que existe logo o pagamento, portanto vamos emitir aqui uma fatura-recibo e temos que, no separador de autofaturação, temos que ativar. Se eu não fizer aqui a ativação, eu não vou conseguir autofaturar. Portanto, ativar o modo de faturação e ele vai mostrar 6 passos que eu vou ter de seguir para emitir a fatura. E o primeiro é a identificação do documento fiscal eletrónico. Aqui ele aparece de modo automático, mas se não aparecesse, nós teríamos que criar uma série própria. Portanto, como ele aparece automático, temos aqui a série de autofaturação. Vamos emitir aqui, passar para o segundo passo, que é os dados do vendedor. Os dados do vendedor, temos de inserir aqui o NIF ou fazer uma pesquisa. Como eu disse, o NIF pode ser o NIF, se o vendedor já estiver formalizado, vai ser o NIF da sua empresa, se não, vai ser o NIF particular, porque o sistema de momento está aberto e permite a autofaturação em NIF, com NIF individual. Portanto, nós vamos colocar aqui o NIF, que é uma entidade coletiva, portanto, uma empresa. Não apareceu. Nádia, então é uma entidade coletiva, não é do vendedor? Do vendedor, nesse caso, o vendedor, o exemplo que eu estou aqui a utilizar, o vendedor já tem uma empresa formalizada. Ok. Ok? Mas, portanto, pode ser com o NIF. Imaginemos que o vendedor ainda não tem a empresa constituída, não está formalizado. Mas para a intenção, como é trazer para a formalidade, nessa primeira fase, o que a administração fiscal diz é o comprador não vai deixar de emitir a fatura porque o comprador, o vendedor ainda não está formalizado. É possível, através do seu NIF individual, ok? Emitir a fatura. O que vai acontecer posteriormente, como nós vamos recolher, quem emite a fatura, o comprador, vai recolher um conjunto de informações. Com essas informações, a administração fiscal vai conseguir identificar quem é o vendedor e notificá-lo para que ele possa formalizar a empresa. Ok? Portanto, a constituição a emissão daqui da fatura pode ser com o NIF individual ou com o NIF da empresa vendedor, caso já esteja legalizada. Portanto, vamos fazer aqui uma pesquisa e automaticamente apareceu-me aqui o nome da empresa, Eli Tavares Comércio Geral. No entanto, se não tiverem o NIF, ou se ele der o nome, também podem fazer aqui a pesquisa através do nome. Portanto, eu tenho aqui a informação. Deixa-me só ver aqui, garantir que isso ficou bem, como eu voltei atrás. Portanto, NIF, tem aqui, fazer a pesquisa. Já está, o NIF e o nome, o endereço. O endereço espera-se que seja mais completo possível. Que é para quê? Que é para, no caso do vendedor não se formalizar, a administração fiscal tem dados, digamos assim, para ir atrás ou tentar identificar o vendedor e notificá-lo para que faça a constituição. Portanto, vamos escolher aqui a ilha, o concelho, freguesia, ele preenche automaticamente, a zona e o lugar. Portanto, nesse caso, deixa-me ver aqui onde é que está. Palmarejo, ok? Cidade da Praia. Ok. Região. Vamos colocar aqui Santiago. A rua. Pessoal, por favor, manter o som desligado. Uma aplicação motivo referência da prestação de serviço. Rua, pode ficar
infelizmente, muitas ruas aqui não têm nome, Ok. mas vamos partir do princípio que Então não é está Embaixada de média Espanha, 11, não por faz exemplo. isso aí, adivinhar, não estou para prestação. A Pessoal, por Nádia favor, pode, a desligar o Nádia, som. É 20, man, a é Nádia 20. pode desligar o Ele é som, capaz. se é administrador, pode desligar o som de qualquer um. Carlos, se calhar, enquanto eu estou a fazer a apresentação, se puder gerir, desligar aqui o som, que é para ser mais. Aqui, na informação, há dados que são obrigatórios de preencher. Portanto, como a rua, o número de rua não é obrigatório, vamos colocar aqui nos detalhes do endereço, que é obrigatório. Portanto, perto, exemplo, perto, mini-mercado, Beto. O número do piso não é obrigatório e depois o contacto. Pessoal, aqui é importante prestar atenção nesse ponto, porque é através do contacto que for disponibilizado que nós vamos receber o código. A prova do consentimento ou do acordo estabelecido entre o vendedor e o comprador vai se dar através do número de telefone. Portanto, é preciso colocar aqui, é preciso ter aqui cuidado com o número de telefone que o vendedor vai fornecer, tem que ser o número de telefone correto, ok? E dá aqui automaticamente. Só mais uma coisa, desculpa, enquanto. Se no caso de as empresas que estão formalizadas, neste caso concreto, esta está, o pressuposto é algumas informações básicas já estarem automatizadas ou não? Não, infelizmente não. Ok? Vamos ver, por exemplo, mais à frente, no lado do comprador, a Betoc já está formalizado, já tem adesão, mas todos os dados não preenchem automaticamente. Eu só iria dar aqui uma sugestão, que é para depois apresentar, todas as questões podem ser colocadas no final, que é para a apresentação de ser mais. Ou seja, tentar não fazer questões durante a apresentação, mas no final, como vamos ter aqui questões, vamos ter aqui um momento de questões e respostas, que é para não haver aqui corte na apresentação, por favor. Portanto, tem aqui o número de telefone do vendedor, tem de garantir que o número esteja correto, senão não vamos ter aqui o acordo ou não vamos conseguir emitir a fatura. É o campo que é obrigatório. E dessa forma está preenchido os dados do emissor, do vendedor. Temos o nome, o NIF, temos o endereço e temos o seu contacto. Vamos fechar esse campo. E se repararem aqui em cima, onde diz debaixo de ativar modo de autofaturação, tem aqui os seus passos. Automaticamente nós temos um pisco verde no primeiro. Portanto, o que ele está a dizer é que os dados do vendedor já estão preenchidos corretamente. Agora vou dar seguimento aos passos seguintes. E os passos seguintes passam aqui nos dados do receptor ou do comprador. A questão que a doutora Eunice estava a colocar, repara que automaticamente apareceu aqui os dados da Betoc, o nome, mas era suposto também o endereço aparecer automaticamente, mas não aparece. Portanto, vamos ter de colocar aqui o endereço, nesse caso, do comprador. Portanto, da Betoc, temos Rua Embaixada de Espanha. Vamos preencher aqui o campo que é obrigatório, que é o detalhe do endereço, portanto, edifício Odessa, primeiro andar. Portanto, tem os dados que são obrigatórios. E depois os dados do contacto de telefone. Pelo menos tem que existir pelo menos um contacto associado, que é o contacto através do qual vamos também receber. Como é um teste, não é? Vou colocar aqui o mesmo que eu tinha colocado nos dados do vendedor. E reparem que no segundo passo, indicar os dados do contribuinte comprador, também apareceu aqui um certo. Portanto, eu já cumpri os 2 passos da autofaturação. E agora os dados dos produtos e dos serviços. O que é que vamos fazer? Vamos clicar em adicionar e vamos colocar o código. O código pode ser, se for um serviço, pode ser serviços. Se for outros bens e consumos, podemos colocar OB, outros bens, OBC, outros bens de consumo. Nesse caso, vamos partir do exemplo que é um serviço de pintura. Vamos fazer aqui serviços, discriminar os serviços de pintura. Quantidade 1. Naquele exemplo inicial, imaginemos se fosse 2 kg de batata. Colocava aqui a quantidade e na unidade teria que ter se é quilos,
Se é litro, no caso, nesse caso, como eu tenho aqui serviços, eu tenho unidade cada. O preço unitário. Aqui no preço unitário é importante, coloca-se a questão de que se é o preço líquido ou o preço bruto. É o valor, imaginemos que será 1000 escudos do serviço. Automaticamente é sobre esse montante que vai recair a retenção na fonte. O que é que significa? Significa que o fornecedor não vai, nesse caso o vendedor, ele não vai receber 1000 escudos, ele vai receber 960 escudos, porque 4% é a retenção na fonte que o comprador vai ter de efetuar sobre o serviço prestado. Ele cobrou o serviço de pintura 1000 escudos, o meu custo vai ser 1000 escudos, ele vai receber líquido, dinheiro na mão, como se diz na crioulo, 960 escudos. E se repararmos aqui, automaticamente no campo 3, que é indicar os produtos servidos a serem faturados, também já temos um pisco. Portanto, e aqui o importante é que eu já tenho aqui os dados da emissão da fatura. No campo 3, que é a transmissão, onde é que está o campo aqui de... Portanto, como eu já preenchi os produtos e serviços, eu já tenho aqui o pisco no campo 3, eu tenho que vir aqui em cima, onde tem escrito autorizar, para clicar em autorizar. Automaticamente, o que é que vai acontecer? Código autorizado FMS enviado com sucesso. Eu vou ter de entrar, nesse caso, o vendedor vai ter que entrar no seu telefone e fornecer o código. Portanto, ele vai receber uma mensagem que diz autofatura, o código de autorização, qual é o valor do serviço, quem é o comprador e o documento, qual é o tipo de documento. Portanto, aqui aparece que é uma fatura recibo. E tem aqui o código de autorização. O vendedor tem de fornecer-me o código de autorização, que é composto por 6 dígitos, portanto, 888840, e eu faço emitir. Pois aqui deu-me um erro, número, na autofaturação, número do vendedor. Portanto, Carlos, eu vou fazer assim, como eu utilizei o meu contacto nos dois, eu vou utilizar o teu contacto como vendedor e envia-me o código, por favor. Código enviado com sucesso. Agora o Carlos, no papel de vendedor, vai-me fornecer o código. 147.051. 147 051. 051. Portanto, vou emitir. E já sei que, automaticamente... já agora deixa-me dizer Sim. a informação que eu recebi entretanto. São 960 escudos e tem o nome do comprador. E é uma fatura recibo. Ok. Isso é a prova de que houve o consentimento na emissão da fatura. Isso é importante porque é para evitar o uso abusivo do NIF. Porque imagina, eu faço aquisição uma única vez e depois digo assim, olha, eu tenho aqui um conjunto de despesas para justificar que eu não tenho o documento válido, eu vou utilizar o NIF desse vendedor para tentar justificar. O que a administração fiscal pretende é que, para que não haja uma utilização abusiva, digamos assim, do NIF, tem que existir esse acordo. E como nós vimos aqui no teste, eu indiquei o meu número de telefone como comprador e como vendedor, automaticamente ele diz que o contacto não deve ser o mesmo. Nesse caso, o Carlos, enquanto vendedor, ele já me forneceu o código e eu também recebi, enquanto compradora, recebi o código que é a assinatura da emissão. Portanto, eu faço aqui assinar, eu vou assinar esse documento fiscal e automaticamente a fatura está emitida. Portanto, temos aqui um documento fiscal auxiliar. Podem ver aqui o detalhe, é uma fatura recibo. O emissor, quem emitiu a fatura foi a Betoc, em nome do seu cliente, do seu fornecedor, nesse caso. Portanto, o emissor é a Eli Tavares, Comércio Geral. O receptor, portanto, é a Betoc. Comprador, Betoc. Vendedor, Eli Tavares. O item
qual é o preço de serviço, qual é o valor que vai ser pago. E tem aqui a comunicação da fatura. Eu faço OK e a autofaturação está concluída. E reparem que automaticamente, se eu quiser consultar esse documento, eu venho aqui e aparecem documentos fiscais eletrónicos, no repositório principal aparece aqui essa fatura. Nós podemos ver a hora que foi emitida, podemos abrir aqui o PDF da fatura e temos, deixa-me só aumentar aqui, temos, cá está a aparecer a emissão da fatura, correto? A fatura? Portanto, temos aqui a fatura que foi emitida, o nome do vendedor, o nome do comprador, os dados, temos aqui a descrição, nesse caso, do serviço, o preço unitário, o imposto e o total a pagar 960 escudos. E temos aqui um documento fiscal, um documento válido. O próximo passo é entregar o imposto ao Estado, que vai se dar, por exemplo, como estamos aqui, a fatura foi emitida no mês de março, significa que eu vou ter que entregar esse imposto ao Estado até 15 do mês seguinte, na DPR. Em termos da emissão da fatura, da autofaturação, é assim que funciona na prática, é um processo bastante simples. O importante aqui é ter os dados do vendedor, garantir que o contacto de telefones seja o contacto correto, porque senão eu não vou conseguir receber o código. E quando se fala na rejeição, imaginemos que a Betoque tem aqui um conjunto de despesas e decide, de forma abusiva, utilizar um NIF qualquer. Como o sistema está aberto, eu vou ali no sistema e coloco o NIF. O problema é, eu posso indicar aqui um número de telefone, mas depois tem que existir o cuidado de que o número de telefone tem que ser válido, e não sendo um número de telefone, imaginemos que eu invento um número de telefone, ou que eu tenho alguém que diga, olha, Carlos, exemplo, dá-me o teu número de telefone para eu emitir aqui uma fatura e tentar justificar. O Carlos pode fazer isso na primeira fase pode ocorrer. O problema que se vai ter a seguir é que o Carlos vai receber um SMS da Administração Fiscal, vai ser notificado pela Administração Fiscal para formalizar a sua empresa e cumprir com as obrigações fiscais. E havendo um uso abusivo do NIF ou sem autorização, nessa altura, quando for para formalizar, o Carlos pode dizer assim, olha, eu não tenho esse número de telefone, nem o número de telefone não é o meu número de telefone, eu não consigo. E depois aqui vamos ter um problema grave, que é a utilização indevida do NIF de terceiros. Portanto, é preciso ter muita atenção nesse ponto. Em termos de autofaturação, é isso, da apresentação prática. Resumindo, é documentos fiscais, novo DEF, ativar o modo de autofaturação e seguir esses passos todos. Indicar os dados do vendedor, indicar os dados do comprador, especificar os produtos ou serviços que estão a ser adquiridos. Automaticamente há o envio do código de autorização via SMS ou via e-mail. Vai existir a autorização do vendedor. Não existindo, quando se diz que na parte da rejeição, a partir do momento que o vendedor não fornecer o NIF, ou não fornecer o código, vai ter aqui uma rejeição e não se dá a emissão da fatura. Mas cumprindo todos esses passos, sendo disponibilizado o código de autorização, temos aqui, damos aqui lugar à autofaturação. Agora, a questão que se pode colocar é, na hora, quando eu vou adquirir, eu na hora consigo emitir a fatura, se eu estou no mercado, como é que eu vou garantir que naquele momento há a emissão da fatura? Vai ser um trabalho complicado, digamos assim, nessa primeira fase, mas acredito que desde que haja um acordo ou que desde que haja um acordo com o fornecedor, o processo pode ser simples. Já sabemos que na prática pode não ser assim tão simples, mas é tentar criar mecanismos e não se esquecer de que digamos assim, a responsabilidade maior está no lado do adquirente. Porque se eu não garantir que eu tenho uma fatura válida, eu não tenho um custo de contabilidade, eu não tenho um custo fiscal.
E não tendo um custo fiscal significa que a base para o operamento do meu imposto vai aumentar. Portanto, eu tenho que arranjar aqui, com base nesse mecanismo, garantir de que o processo da faturação, de que, por exemplo, podemos dizer, mas qual é que será a penalização do lado do adquirente? Se o fornecedor não me indicar o NIF, como é que eu vou proceder? É tentar o conselho que nós deixamos. Nós na Betoc nós não pagamos nenhuma fatura que não seja uma fatura eletrónica. Mas existe um conjunto de atividades que muitas vezes, se não se pagar, não se consegue. Pronto, não se consegue. Imaginamos, eu preciso aqui de um serviço urgente, se não efetuar o pagamento, eu não vou ter aquele serviço. Portanto, temos que chegar aqui a um bom termo e com a ressalva de quem fica penalizado é o adquirente. O adquirente, não tendo uma fatura válida, não é um custo fiscal, e não tendo um custo fiscal, está a pagar mais impostos, ok? Portanto, em termos de vou interromper aqui, ou então posso deixar, porque acredito que depois possam existir mais dúvidas, eu vou falar aqui um pouco acerca das obrigações fiscais, agora do lado do vendedor. O vendedor, as obrigações fiscais que ele está obrigado, são as obrigações fiscais aplicáveis ao REMP, porque a única diferença, o regime já existe, a única novidade no meio disso tudo é a possibilidade da fatura ser emitida em nome, ser emitida pelo comprador. Mas em termos de obrigações fiscais, a autofaturação não vai substituir o cumprimento das obrigações fiscais do lado do vendedor. Ele vai ter que fazer a sua entrega do modelo 107, vai ter de declarar as compras que efetuou, vai ter de declarar as suas vendas e vai ter que declarar também em termos de DPR, ou seja, o conjunto de obrigações fiscais aplicadas ao REM também vai ser aplicada a esse vendedor que está a ser autofaturado. E qual é os benefícios, digamos assim, para o vendedor? Há um conjunto de benefícios, porque a partir do momento que ele está na formalidade, ele passa a ter cobertura para a previdência social, tem mais facilidade, digamos assim, para a captação de crédito, porque já existe um histórico, vai ser obrigado a ter uma conta bancária a partir do momento que tem uma sociedade. Portanto, há um conjunto de obrigações fiscais inerentes ao regime REM, que é o regime que já existe, mas a autofaturação não vai desobrigá-lo, digamos assim, desses cumprimentos. Se nos perguntarem se faz sentido ou não essas obrigações fiscais, agora uma opinião muito, muito própria, não sei se tem alguém aqui da administração fiscal, mas vou arriscar na mesma dizer o que eu vou dizer, é mais fácil a emissão da fatura do que o cumprimento das obrigações fiscais. No nosso entendimento, deveria existir um regime simplificado para o cumprimento das obrigações fiscais. Porque, repare, se um vendedor não tem, digamos assim, com capacidade técnicas, não tem os recursos suficientes para emitir a fatura, e a emissão da fatura, essa responsabilidade é transferida para o comprador, imagina agora ter, nem estou a falar de competências técnicas, mas ter recursos para cumprir as obrigações fiscais. Portanto, para mim, ou para mim, nesse caso falando muito pessoal, é mais fácil emitir uma fatura do que entregar um modelo 107, do que entregar uma FOS para a Segurança Social e também entregar uma DPR. É claro que não existindo uma entrega da FOS para a Segurança Social, automaticamente não há cobertura para a Previdência Social. Mas a sugestão, se tiver alguém na assistência que seja da administração fiscal, achamos que não seria de perder tentar criar aqui um regime simplificado para a autofaturação. Um regime simplificado para o pagamento da Segurança Social, tendo em conta que isso é um dos benefícios mais importantes, mas que seja mais fácil o cumprimento das obrigações fiscais, porque se o prestador de serviço, vou dar exemplo, se uma peixeira ou se uma pessoa que vende frutas no mercado não tem os recursos para a emissão da fatura, como é que ele vai ter recursos para entregar um modelo 107? O que a administração fiscal diz é que estão a pensar numa solução para poder sanar essa dificuldade, uma solução que abrange
não sabem ler, pessoas com baixo nível de escolaridade, que é para tentar ver como é que se consegue dar a volta a essa situação. Mas a nossa sugestão era não só no sentido de pessoas com menos, digamos assim, instruções académicas, mas, de modo geral, um regime simplificado para o cumprimento das obrigações fiscais da autofaturação, que é para depois ser atrativo. E ainda complica mais, porque, antes que eu esqueça desse ponto que é importante, complica mais a partir do momento que eu for solicitar a constituição da empresa. Porque, repara, a autofaturação, de momento, está aberta, é permitida apenas com o NIF, mas, posteriormente, o vendedor tem que se dirigir à Casa do Cidadão para constituir a sua empresa. E vende-se de que a constituição da empresa é fácil, mas não é. Na prática, entre solicitar um nome e constituir uma empresa, eu tenho que ir à Casa do Cidadão 2 vezes. E depois é uma questão de, ou seja, o processo deveria ser mais fácil para que o regime efetivamente funcione. O regime é bom, porque resolve muitos problemas das empresas com contabilidade organizada. Vou dar um exemplo, no nosso caso, nós temos alguns clientes que é da área da restauração e acredito que eles estão felizes da vida com essa solução, ok? Mas agora temos que saber até que parte que as formalidades inerentes a esse processo, a formalização, não vai assim dificultar o processo, ok? Portanto, deve existir, depois da emissão da fatura, deve existir a formalização da empresa. E a formalização, como é que se opera? O vendedor tem que se dirigir à Casa do Cidadão. Nós temos informação de que existe um conjunto de nomes para empresas já pré-solucionados. Se for assim é mais fácil, porque dispensa-se um passo que é o pedido do certificado de admissibilidade de firma, o CAF, que é o primeiro documento onde se define qual é o nome da empresa e qual é as atividades que a empresa vai desenvolver. A aprovação do CAF é 24 horas após a data do pedido e depois existe a formalização. Vai ter que ser necessária uma deslocação à Casa do Cidadão para a constituição da empresa e indicar a data de início de atividade, o conjunto de processos para que a empresa depois fique, para que a empresa fique formal e que possa depois cumprir com as obrigações. Estando formalmente constituída, existem as obrigações fiscais, que é mensalmente a entrega da DPR, que já existe no REM, porque em termos de obrigações não é nada de novo, é cumprir o que está previsto no Código do REM. Trimestralmente, entrega do modelo 107, não vai haver pagamento do imposto TEU, porque o cliente, enquanto adquirente, efetua a retenção na fonte e entrega o imposto ao Estado, mas depois vai ter que existir aqui a entrega da FOS, para poder ter acesso à cobertura da Previdência Social. Numa apresentação que a Administração Fiscal fez quando foi a apresentação pública da autofaturação, tinham falado na possibilidade de criações de balcões de atendimento em vários pontos da cidade, que é para ajudar que é para explicar na questão da cidadania fiscal, explicar como é que ocorre na prática os processos da constituição da empresa, como é que se cumpre as obrigações fiscais. Se for assim, se vier a existir esses balcões de atendimento e de apoio aos contribuintes, o processo pode ser mais fácil. Existe também outro ponto que nós aqui queríamos ressalvar, que é o Código do REM estipula a isenção do tributo especial unificado para os prestadores de serviço cujo volume de negócio seja até 1000 contos. Nesse caso não estão isentos do tributo, mas não significa que não existe a obrigatoriedade da retenção na fonte. Ok? Portanto, e isso também é um bocado contraditório, porque a lei diz quem está enquadrado no REMP até 1000 contos está isento de pagamento de impostos, mas do outro lado não diz que o adquirente, uma empresa com contabilidade organizada, quando adquirir serviços a uma empresa que esteja enquadrada no REMP com volume de negócio até 1000 contos, que está isento de reter na fonte. Portanto, a retenção na fonte é sempre obrigação de quem paga e que tem a contabilidade organizada. E na autofaturação tem aqui uma outra possibilidade, que é as empresas no REMP,
No regime de pequenas empresas com volume de negócio até 10 mil contos, também podem emitir podem também autofaturar e podem efetuar a retenção na fonte. Existe essa possibilidade. Portanto, nota importante, solicita a fatura, autofatura, para poder ter aqui um custo fiscal, para poder ter aqui a sua contabilidade em dia e evitar, digamos assim, situações futuras, porque nós normalmente gostamos de dizer que o Estado é o sócio silencioso. Normalmente ele interfere, digamos assim, não na gestão, mas interfere bate a porta passado 5 anos, que é o período da caducidade, e vai verificar o que é que foi feito, por exemplo, há 5 anos, e vai dizer, olha, afinal houve aqui uma compra ou aquisição de um serviço e a fatura não é válida. O que é que vai fazer? Vai cortar os custos e automaticamente temos assim mais encargo fiscal. E efetue sempre a retenção na fonte. A retenção na fonte é da obrigação de quem paga, nesse caso com contabilidade organizada, ou então uma REMP com volume de negócio até 10 mil contos. Efetue sempre a retenção na fonte e evita assim problemas maiores no futuro. Portanto, de modo geral, eram essas notas que nós queríamos aqui partilhar convosco, e dito isso, estamos aqui abertos a questões. Não sei se o Carlos é que vai fazer aqui a gestão das questões, mas quem quiser colocar a sua questão em viva voz, digamos assim, está disponível. Okay? Sim, Portanto, claro. vamos ter aqui ainda muito tempo para questões e respostas. Não temos um tempo, não está limitado as questões. O que nós queremos é que essa apresentação seja o mais pronto, que não haja dúvidas acerca da apresentação. Portanto, Bom dia. Bom dia. Nome, por tenho uma favor? Deise Brito, Qual empresa, Deise? a empresa de Madev. Madev. Muito Sim, bem. sim. Diga, Deise. Ok, tá bom. Eu tenho uma dúvida. Caso se o vendedor não está legalizado, o documento é aceito fiscalmente? O documento sempre vai ser aceito fiscalmente, porque o documento que vai ser emitido é um documento válido. A única forma, com a emissão da e-fatura, com a introdução da e-fatura, o único documento válido é um documento eletrónico e comunicado. Agora, saindo um pouco da autofaturação, por exemplo, vou falar, por exemplo, só para ter uma ideia, fazer aqui uma comparação em termos de dedução do IVA. Porque eu posso ter um documento que foi emitido eletronicamente, mas se o documento não tiver comunicado, para efeitos do IVA, não é um documento fiscal. O documento tem que ser emitido e tem que existir a comunicação. A comunicação, ok. Agora, para autofaturação, automaticamente existe a comunicação. Eu emito a fatura na plataforma e há a comunicação automática. Não sei se reparou, quando terminamos quando eu terminei aqui a apresentação, automaticamente a fatura apareceu aqui. Portanto, e é uma fatura comunicada, tem aqui o seu IUD. A questão da formalização, não se coloca do lado do comprador. Então, Porque se a fatura, uma questão, então, se a fatura não foi comunicada, então o documento não é aceito fiscalmente, né? Sim, mas a fatura vai ser sempre comunicada na autofaturação. Para não ser comunicado, porque repare, nós estamos a emitir diretamente no emissor público. Portanto, não pode existir, não estou a ver aqui que situações é que possam permitir que seja em modo de contingência. E ainda bem que falou nessa questão, porque de momento a única possibilidade para a emissão da fatura é no emissor público. Mas futuramente pode ser possível a emissão da fatura através de software. Vou dar exemplo, eu posso estar a trabalhar com software X e querer autofaturar dentro do meu software sem entrar
na plataforma. De momento, pelo que eu sei, ainda não está disponível, digamos assim, um web service, terá que ser feito do lado da informática, do lado dos softwares que existem no mercado. Esse desenvolvimento também, acredito, não sei, estou na dúvida se a administração fiscal já gerou o manual técnico, as especificações técnicas, para que os softwares também possam, digamos assim, permitir a autofaturação. De momento, é na plataforma. E na plataforma, como não existe aqui situações de contingência, automaticamente existe a comunicação. Ok. Mais uma questão. Então, e se o vendedor é um cliente particular? Portanto, o vendedor, nesse caso, sempre tem que ter a empresa constituída. O que está nessa fase, o que a administração fiscal está a permitir é ter o sistema aberto, ou seja, não é pelo facto do vendedor não ter a empresa formalizada que ele não vai fazer a transação comercial. Ele pode fazer através do seu NIF individual, ok? Mas depois vai ser notificado para a constituição da empresa. Portanto, a primeira, se não existir a formalização, não é impeditivo para que a transação ocorra, ok? Ok, tá bom, obrigada. Obrigada a nós, Deise. Bom dia. Bom dia. Daniela, independente. A minha questão é o seguinte: se no ato da formalização da atividade por parte do vendedor, a atividade que está a prestar não se enquadra no regime REMP. Nesse caso, se não se enquadra no regime REMP, faz a Mas constituição. já foi feita a retenção a 4%. O comprador vai ter consequências vindouras por causa disso, da incompatibilidade da Constituição, tendo em conta que a atividade não se enquadra no REMP. Ok. Um ponto importante: a autofaturação não é permitido para todas as atividades. Vou dar exemplo: um advogado não pode ser autofaturado. A autofaturação, como eu tinha dito no início, claro que falhou foi ter falado das atividades, porque existem certas atividades que já são formais. Portanto, o objetivo da autofaturação é trazer para a formalidade as atividades económicas que ainda estão na informalidade, que é o quê, por exemplo? Imaginemos a pesca, podemos ter aqui um conjunto, por exemplo, um prestador de serviço de pintura, algumas atividades ou seja, as atividades que têm que ser autofaturadas têm que ser atividades que estão previstas e estarem enquadradas no REMP. E são atividades, situações técnicas, por exemplo, eu não posso ter serviços de consultoria, fica logo excluído. Serviços de arquitetura, advogado, contabilista, há um conjunto de atividades que ficam excluídos. Portanto, eu, enquanto adquirente, eu só vou autofaturar, imagina, situações específicas. Eu tenho aqui, preciso de comprar para o meu restaurante 1 quilo de batata, hortaliças, legumes, ou preciso de um serviço de canalização. Portanto, é um conjunto de situações de que o prestador de serviço atividade informal, digamos assim, tudo que é atividade informal são essas atividades, não diríamos primárias, mas atividades esse tipo de atividades. Okay? E nesse caso, imagina, se eu tiver logo, olha, eu vou prestar um serviço de consultoria, eu já sei que o serviço de consultoria não está enquadrado no REMP, eu não posso autofaturar. Ok, está bem, percebido, obrigada. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutora Eunice. Então, está de parabéns de trazer sempre temas muito importantes e para nós em específico com muita relevância. Só para já as pessoas que me antecederam falaram um bocadinho desse ponto, mas eu gostaria de perceber melhor. Já percebi que não são todas as atividades que se vai fazer a autofaturação e qual é o objetivo da autofaturação. No caso concreto, na área do turismo, nomeadamente na questão da restauração, já percebi que também nós podemos fazer a autofaturação aos indivíduos ditos informais, dos mercados, do peixe, de tudo que esteja ligado com estas áreas primárias. A minha questão é, se o vendedor que comercializa um determinado produto, hoje nós fazemos a autofaturação, aceita, emite-se o código, todo esse procedimento que a Nádia fez.
Depois tem 5 dias para se legalizar ou criar a empresa. Se porventura essa pessoa que nos vende, o vendedor, não o fizer, que consequências é que a empresa tem a nível fiscal? Esta fatura continua a ser legal. Depois, e se essa empresa ou esse vendedor fizer uma venda única, é obrigado a criar uma empresa? Porque pode haver situações pontuais que surgem oportunidades que a empresa quer adquirir um determinado produto, mas depois nunca mais vê essa pessoa e será que é necessário essa criação de uma empresa apenas para uma ou outra coisa pontual? A outra questão, no âmbito do que a Nádia estava a falar, que são os elementos que nós temos que sempre preencher. Para os fornecedores que são legais ou que estão devidamente legalizados, nós emitindo uma primeira fatura, introduzindo todos aqueles dados que a Nádia fez aqui, será que o vamos ter que fazer constantemente ou basta o fazer uma única vez? Porque isso é tudo um processo de facilitação que é importante depois haver algum registro na tributação para facilitar, não é? Porque estes elementos já deviam estar, inclusive, na base de dados. Se a minha empresa existe, estamos naturalmente a cumprir, criamos a empresa, no ato da criação, todos esses elementos deviam já ser exigidos. E se tiver aqui alguém também dentro dessa área que tente ver essa questão, está bem que existem empresas anteriores, mais antigas, que já não é possível fazer, mas as mais recentes, isso é tudo no sentido de facilitação. E também existe aqui a outra preocupação, mas que também a Nádia já respondeu, que é um procedimento ainda que leva alguns minutos, não é? Para se fazer isso tudo dentro do mercado, não é? Do mercado, mas pronto, isto são coisas que acho que cada empresa ou cada pessoa depois terá que gerir aqui entre o fornecedor e o comprador. Pronto, em termos gerais são estas aqui as nossas preocupações. Okay. Muito obrigada, Eunice. Portanto, começando pela primeira questão da validade documental, no caso do vendedor não se formalizar, a empresa não será penalizada, porque ela cumpriu a sua parte, que é emitir a fatura em nome do seu fornecedor, é um documento válido, efetuou a retenção na fonte, vai entregar a retenção na fonte, portanto, ela cumpriu toda a sua obrigação fiscal. Só poderíamos estar aqui a falar de penalização, imaginemos que a empresa efetua a retenção na fonte e não entregue ao Estado. Okay? Nesse caso, estaríamos aqui perante uma infração fiscal que é reter impostos de terceiros e não entregá-lo ao Estado. Mas em termos documental não haverá nenhuma penalização porque o documento continua a ser válido. O que pode existir é a penalização no lado do vendedor. Por acaso coloquei a questão, quando foi a apresentação pública da faturação, que é o limite do volume de negócio e como é que depois deverá ser operacionalizado. Porque eu partilho de já estive a falar com outras pessoas, partilhamos da ideia de que com a formalização das empresas, imagina, eu posso estar a prestar 4, 5 ou um serviço, se eu for obrigado efetivamente a constituir empresas, nós vamos ter centenas, milhares de empresas em Cabo Verde, mas muitas empresas, digamos assim, adormecidas. Portanto, ou empresas que estão constituídas, mas que prestam serviços pontualmente 4, 5 ou 6 vezes durante o ano. Por isso que eu falei que deveria existir aqui um regime mais simplificado para que não fosse possível essa formalização toda. Imaginemos, se eu faço a emissão da fatura e o imposto já é retido, a administração fiscal rapidamente tem forma de verificar, de controlar, digamos assim, porque o objetivo também é de existir esse controle, de controlar como é que está a decorrer a prestação de serviço ou as vendas desse fornecedor. Porque através do NIF, agora com o cruzamento de dados, eu consigo ter acesso a toda a informação comercial
daquela sociedade. Mas a informação que nós temos da parte da administração fiscal é que será obrigado a constituição de empresa, não ficou claro se é apenas um ato, mas o que falaram na apresentação é que após a constituição, após a emissão da fatura, haverá uma notificação no sentido de constituir a empresa. Portanto, a ideia com que nós ficamos é que mesmo que existam uma, duas ou três, vai ser necessária a formalização. Porquê? Porque eu posso emitir hoje, prestar hoje o serviço. Repara, muitas vezes essas atividades informais são atividades contínuas, pode existir poucos clientes, mas se eu efetuo hoje um serviço de pintura, posso ter a possibilidade daqui a 2 ou 3 meses de emitir a fatura. Portanto, como não se sabe no período quantas vezes é que se pode prestar aquele serviço, acredito que seja nessa lógica que seja obrigatória a constituição da sociedade. Em termos da base de dados, concordo também com o Eunice, podemos ver o exemplo, quando estive a preencher os dados da Betoc, eu tive de colocar a morada e os dados de telefone. Teoricamente, essa informação já existe no cadastro fiscal do contribuinte. Pelo menos nos dados nesse caso, do comprador, tendo em conta que já está cadastrado, as informações devem vir automáticas. Da mesma forma, do vendedor, a partir do momento que constitui a empresa e que se formaliza, passa a constar do cadastro fiscal, as informações deviam ser automáticas, com exceção do número de telefone que teria que ser, digamos assim, que teria que ter mais cuidado, porque é o número de telefone que vai ditar, digamos assim, o cumprimento da emissão da fatura. Portanto, resumindo, o documento é sempre válido, a única penalização que podemos estar aqui a falar seria no caso de não se entregar o imposto, que constitui até crime reter impostos de terceiros e não entregar, a mesma situação com IVA, e em termos de informações, a base de dados deveria estar a ser alimentada pelo cadastro fiscal. Ok? Mais questões? Temos aqui a Dilma, que se inscreveu, e depois de seguida o Arlindo. Levantaram a mão. Bom dia. Antes de mais, agradecer pela excelente apresentação. Por acaso já tirei muitas dúvidas, inclusive eu tinha aqui uma situação que é de um formador, ele não tem empresa e então, como nós agora só pagamos com e-fatura, ele estava pedindo para ser feito através da autofaturação. Mas depois vi que a retenção é de 4%, então nesse caso é uma atividade que não se enquadra, não é? Qual era a atividade, Dilma? Ele prestou serviços, fez uma das formações. Aqui na incubadora nós temos ações de capacitação para os nossos incubados. E ele esteve presente numa das ações. Ok. A da formação não está enquadrada no REMP. E nesse caso, se ele é formador, portanto, na área de consultoria, é trabalhador independente, ele tem um outro regime, que não é o REMP. E ele não pode estar abrangido aqui pela autofaturação. Ele está na categoria B, profissional independente, tem que ter uma inscrição nas finanças, até porque essa atividade, para além da retenção na fonte, também está sujeita ao IVA. Exato. Okay? Fica fora da autofaturação. Ok, era isso que eu queria esclarecer, porque eu tinha essa ideia de vou participar só para tirar essa dúvida, porque ele ficou a insistir que podemos fazer através da autofaturação. Não. A autofaturação, até a Eunice utilizou aqui uma palavra, que eu até já utilizou uma palavra, que é atividades primárias, ok? Portanto, são as atividades mais informais que a intenção é trazê-lo para a formalidade. Quando é uma atividade de formação, situações mais técnicas, já tem um enquadramento fiscal próprio. Ok, obrigada. Nada, Dilma. Sim. Está aí o Arlindo, creio eu. Sim. Alô? Estão a ouvir? Estamos sim, Arlindo, bom dia. Bom dia. A minha questão tem a ver com a parte imobiliária. Tem uma empresa que está sediada num espaço e então o dono do espaço não quer emitir a fatura eletrónica. Ele diz que ele não é obrigado, já faz a retenção de 10%, então não é obrigado a emitir a fatura eletrónica. Será que fazendo a autofaturação
é possível? O fisco irá depois notificá-lo? Arlindo, se calhar vou fazer assim, vou sair um bocadinho da autofaturação para poder responder a sua questão. A introdução do e-fatura obriga a que, de modo geral, as empresas do comércio geral, a prestação de serviço, portanto, o vulgo regime normal, obrigatoriamente têm que aderir ao e-fatura. Depois temos os prestadores de serviços que estão enquadrados na categoria B, exemplo, advogados, consultores na área de formação, arquitetos, contabilistas em nome individual. Portanto, toda atividade que é exercida em nome individual está enquadrada na categoria B. E a maioria dessas atividades estão excluídas do REM. Ok? Portanto, automaticamente fica de fora a categoria B. E depois temos rendimentos prediais, que é onde se inclui também a parte da imobiliária. Rendimentos prediais têm dois tipos de categoria. Ou pode ser uma REMP, mas para ser uma REMP eu tenho que ter pelo menos, imagina eu, enquanto proprietária de um imóvel, tenho um prédio com um bloco de apartamentos, 4 apartamentos, mas tenho uma pessoa a trabalhar comigo para me ajudar na gestão desses apartamentos, desse imóvel. Nesse caso, eu posso me enquadrar como REMP e fico 4%. Portanto, não é uma prestação em nome individual, digamos assim, mas eu tenho uma estrutura que se pode equiparar a uma empresa porque tenho uma pessoa que me ajuda na gestão, ok? Mas se não for isso, se é só eu a gerir o apartamento, só rendas, pura e dura, é os 10%. E nesse caso também tem um tratamento próprio. Nesse caso, quando se trata de imobiliário, ou quando se trata de uma pessoa que tem um apartamento, que está a arrendar o apartamento, quando falou na questão de 10%, significa que o inquilino é uma empresa. E a empresa, tendo contabilidade organizada, efetua a retenção da fonte. O inquilino não é uma empresa. Ele é pessoa individual que alugou o espaço e pronto. Quem paga faz a retenção de 10%, que é entregue ao fisco. Portanto, o inquilino, para haver a retenção de 10%, o inquilino tem que ser uma empresa com contabilidade organizada ou tem que ser uma instituição governamental, porque um particular não faz retenção na fonte. É isso mesmo, exatamente. Portanto, nesse caso que eu falei de que o inquilino, nesse caso, presumo que seja uma empresa ou uma outra entidade que efetua a retenção na fonte de 10%. Mas a obrigação e a introdução da fatura veio deixar isso claro, que o inquilino também é obrigado, o inquilino não, o senhorio, nesse caso, o proprietário, também é obrigado a aderir ao e-fatura e a emitir a fatura para cada renda recebida. E a taxa de 10%. Portanto, automaticamente está excluída da autofaturação. Autofaturação, atividades primárias. Renda... E se ele não emitir? E se ele não aderir e não querer emitir a fatura? Se ele não aderir, eu faço a pergunta que eu faço ele tem um contrato de arrendamento com a empresa, ou nesse caso, com o inquilino. O contrato de arrendamento está registado nas finanças. As finanças, por exemplo, têm informação para aplicar uma coima pela emissão da não-fatura. Ele terá uma penalização, só para ter uma ideia, a coima para não adesão ao e-fatura é de 200 pontos. 200 mil escudos que é a coima. Quem esteja obrigado a aderir ao e-fatura e não aderir, tem uma coima de 200 mil escudos. Para o lado de quem paga, ok? Nesse caso, a empresa, a entidade que estiver a pagar, uma questão que é, a retenção na fonte não tem a ver também só com a validade documental, ok? Portanto, se eu efetuei um pagamento para salvaguardar a minha posição, mesmo que eu não tenha um documento legal, eu efetuei um pagamento. Eu já coloquei o valor à disposição. Com o NIF dele, eu tenho que entregar tenho que entregar aquela retenção na fonte, porque eu reti. O que é que eu vou fazer? Na minha contabilidade, eu entrego a DPR com o valor do 10%, automaticamente a administração fiscal já vai saber que alguém recebeu uma renda, que sofreu a retenção na fonte, mas quando formos fazer o cruzamento de dados, não vamos ter adesão dele na e-fatura. Ele incorre a uma coima de 200 mil escudos. E a empresa também, no ponto, fica penalizado porque ele não tem custo fiscal, não tem uma fatura válida. Ok, exato. Ok?
Portanto, nós que estamos a aconselhar muitas vezes, e é só assim que vai funcionar, é tentar condicionar o pagamento à emissão da fatura. E também dizer, olha, atenção que eu todos os meses entrego a DPR, as finanças já têm, a administração fiscal já tem informação, portanto, pode ter aqui coimas associados. E relembro, não adesão da fatura é uma coima de 200 mil escudos. Ok, perfeito. Ok? Está certo. Temos aí Obrigado, a hein? Muito obrigado. Raquel Figueiredo. Uhum. Sim, bom dia. Bom Peço dia. desculpa. Eu estou meio confusa. Eu percebi a parte da autofaturação em relação aos setores primários e a todas as atividades não formais. Mas agora estou meio confusa porque a minha contabilista estava a dizer que todas as pessoas que têm prestação de serviço, incluindo, por exemplo, os docentes, têm que emitir um documento fiscal. Mas como é que se faz isso? A emissão... Normalmente não é a própria entidade, a entidade empregadora, que quando contrata um prestador de serviço, por exemplo, um designer, um comercial, um esporádico, um professor, que faz a retenção do DPR no regime da categoria B? Obrigada, Raquel. Temos aqui duas situações. Temos que é o documento fiscal, e temos outra questão, que é a retenção na fonte. Quando é prestação de serviço, sem falar na autofaturação, no exemplo que deu, por exemplo, do docente, se ele é um prestador de serviço, não faz parte do quadro da empresa, ele é obrigado a emitir a fatura. Como eu tinha dito, a adesão à fatura é obrigado para todas as empresas do regime normal, para todos os prestadores de serviço que não estão enquadrados, que estão enquadrados no REMP ou que estão enquadrados no regime da categoria B, docentes, advogados, arquitetos, engenheiros, consultores. Eles são, e também na categoria C, que é renda, eles são obrigados a emitir a fatura eletrónica. Uma coisa é a emissão da fatura, que é a prova da transação, ok? E outra coisa é a retenção na fonte. Eu tenho que emitir a fatura e eu, que vou pagar o adquirente do serviço, eu tenho que efetuar a retenção na fonte. Situações diferentes. Antes, até uma vez coloquei essa questão numa apresentação na ordem, que eu disse assim, é engraçado, até foi o termo que eu utilizei, porque na apresentação fiscal, da demonstração fiscal, não, se tiver o seu documento não é válido, o custo não é aceito fiscalmente. É engraçado que, antigamente, eu podia emitir, ou até hoje, eu posso emitir uma fatura à mão. Eu posso emitir uma fatura num guardanapo, que aquela fatura no guardanapo, o efeito fiscal é zero. Não tem efeito fiscal, não tem validade fiscal, porque o legal tem que ser uma fatura eletrónica. Mas para efeitos de retenção na fonte, eu posso utilizar aquele guardanapo e reter na fonte, porque são impostos diferentes. Ok? Portanto, a obrigação de reter é sempre da empresa. Eu efetuo hoje um pagamento, eu não tenho uma fatura, mas se eu efetuar a retenção de fonte através do NIF, eu sou obrigado a entregar aquela retenção ao Estado. E o prestador de serviço, ela é obrigado a emitir a fatura. Portanto, eu tenho a emissão da fatura, que eu tenho que apresentar ao meu, nesse caso, ao meu cliente, eu enquanto prestador de serviço, e o meu cliente tem que me efetuar a retenção na fonte, ok? Então, situações diferentes. Portanto, mesmo que ela não emita a fatura, eu já efetuei o pagamento, eu tenho que entregar a retenção ao Estado. Mas a obrigação de emitir a fatura é do prestador de serviço. E como é que ela emite a fatura? Na plataforma da fatura, imaginamos se ela não tem um software específico, ela tem de fazer adesão. O primeiro passo é inscrever-se nas finanças. Tem que pedir uma chave de ativação, uma chave pública, uma chave privada, que ele entra no portão de Nosilha e faz um cadastro, digamos assim, fiscal, e a partir dali tem de fazer a adesão e emitir a fatura na plataforma. E depois a emissão da fatura, no caso, por exemplo, do docente, acaba por ser igual ao que eu estava aqui a explicar. Não é fatura, é diferente, tem uns passos diferentes da autofaturação, mas a emissão da fatura do regime normal também pode ser efetuada na plataforma. Não sei se ficou claro. Então, sim, eu já percebi, ou seja, a partir de agora, qualquer prestador de serviço terá que ter a sua própria adesão à lei fatura,
Mas se o prestador de serviço é que faz, porque antigamente era a entidade empregadora que fazia o recibo e a pessoa assinava. Mas agora que o prestador de serviço é que emite o documento de retoração, quem é que paga o Estado? A entidade é que faz a A retenção entidade da fonte pagadora. e eu faço uma fatura. Mas então como é que eu faço a fatura? O prestador de serviço, o docente, ele emite a fatura na plataforma, entrega a Sim, fatura mas à em termos entidade dos pagadora, impostos, como é que se entrega, faz? entrega a fatura à entidade pagadora, a entidade pagadora paga-lhe o valor, menos os 15%, nesse caso o imposto é de 15%, depois como é que o imposto será efetuado? A entidade pagadora, até dia 15 do mês seguinte, tem que entregar a DPR. É na DPR que ela vai declarar: eu adquiri o serviço ao docente Ana Paula Gonçalves, com o NIF de X, a fatura tinha um NIF de X, o valor é de X, e automaticamente, quando ela entrega a DPR, o sistema gera um DUC e ela faz o pagamento do imposto. A retenção na fonte é da obrigação da entidade pagadora e de entregar ao Estado. O prestador de serviço tem que se preocupar com emitir a fatura e entregar à entidade pagadora. Ou seja, a única diferença que temos atualmente do antigamente é que agora o prestador é que emite a fatura e já não a entidade é que emite o recibo no qual o prestador assina. É isso? Correto, Ok, correto. está bem. Mas Obrigada. atenção, Raquel, não mudou nada. A única coisa que mudou é a forma de emissão do documento. Porque Não, por isso, por exemplo, na minha empresa, eu sou uma empresa da área de design, mas eu muitas vezes contrato prestador de serviços esporádico devido a um projeto que eu estou com um projeto grande, mas esta pessoa só o contratei para o projeto. Antigamente só fazia o recibo, fazia a retenção da fonte e está tudo bem, só que agora essa pessoa é que tem que emitir o documento fiscal e continua a fazer a retenção da fonte. Não, Nádia, acho que Mas só uma não. nota. Eu acho que ela está a fazer. Raquel, permite-me só. Sim. Se calhar. Sim. A Nádia está a dizer, continua exatamente a mesma coisa. Quem emite a fatura vai ser a Raquel. Só que. Para... Eunice, não. Quem emite a fatura. Não, o caso que ela está a falar não tem a ver com autofaturação. Ok? Ela está a falar de categoria B. Prestação de serviço. Categoria B. Ok? Categoria B. Mas, Raquel, o procedimento também que estava a fazer antes não é correto. Nós, se calhar, depois da reunião, se deixar o seu contacto, pode partilhar no site privado, podemos ter ali, claro. ou pode entrar em contacto consigo. Porque o procedimento também anterior não era correto. Ou seja, a emissão da fatura sempre devia ser emitido pelo fornecedor, não pela empresa. Ok? A única coisa que veio alterar agora, porque repara, o código do IVA, no artigo 32, o código do IVA já está em vigor há muito tempo. O código do IVA já tem os requisitos para a emissão da fatura. A única coisa que alterou agora é, em vez de fatura introduzida, é a fatura eletrónica. Todos têm que emitir, todos que efetuam uma atividade têm que emitir faturas eletrónicas. A parte da retenção na fonte continua igual. A entidade pagadora paga, efetua a retenção na fonte, entrega ao Estado, está resolvido. O fornecedor, que não era muito habitual, apesar de ser lei, de estar na lei há muito tempo, mas a prática é que era os adquirentes dos serviços, todos aqui entregar o contrato, os adquirentes do serviço é que metiam internamente um recibo em nome do seu cliente, ou seja, estavam a autofaturar sem ser algo que era legal, porque na altura não existia autofaturação. Ok, mas esse exemplo que deu não está relacionado com a autofaturação. É um outro caso. Ok? Autofaturação, só atividades primárias. Ok. Já terei aqui o seu contacto, Raquel, está bem? Depois eu entro em contacto consigo. Não, se não estiver ninguém mais que queira falar, só queria fazer mais uma questão. Acho que tem aqui mais 3, já tinham aqui mais 3 inscritos, caso não? Diga, doutora Eunice. Eu peço desculpas porque eu pensei que a Raquel estávamos a falar de autofaturação. Eu gostaria de perceber se o objetivo das finanças não é. Pronto, objetivamente, o que é o objetivo das finanças? É arrecadar impostos. Correto? Correto. Então, não percebo porque é esta premissa de obrigar as pessoas a criarem empresas. Porque as pessoas podem simplesmente dizer, não crio empresa
mas pago o imposto. E é esta aqui a minha incompreensão, porque há pessoas que, por exemplo, acham, ou porque têm algum preconceito, ou porque não querem toda aquela carga processual que existe ter uma empresa, mas querem pagar o imposto. Né? Podem dizer, ok, eu forneço determinados produtos, pago o imposto, mas não quero, por isso eu gostaria que vocês, se vocês conseguirem elucidar-me, não é? Isto porquê? Pela carga burocrática que tudo isto tem a ver, quer dizer, tem que se ver o nome, qual é que é o nome da empresa, tem que levar 48 horas, que é para depois dizerem que sim, que pode ser emitido, depois a pessoa tem que ir lá mais uma vez, e depois, quer dizer, depois não há um sistema, depois voltam, enfim, são várias essas questões que às vezes temos, as pessoas que nós falamos e tentamos incentivar para criar empresas, que a pessoa diz-me, opá, tira o imposto que você quiser, não é? Imita-me o documento que quiser, eu não quero lá ir. É mais essa questão que eu gostaria de perceber, não é? O porquê desta obrigatoriedade, porque depois o que é que criamos? Corre-se o risco, depois de haver imensas empresas criadas que são fantasmas. Pois. E eu gostaria de ver se vocês conseguiriam aqui, se não está cá ninguém da parte da tributação. Eu até mandei aí no chat o Carlos, que era para ver se coisa, mas pronto, acho. Ok. Eu entendo, Eunice, eu também tenho essa... Isso também é algo que me faz um pouco de confusão, mas se nós pensarmos no sistema integrado, repara, se nós pensamos no sistema integrado, podemos estar a dizer assim, olha, mas de uma forma indireta estamos a beneficiar, digamos assim, esses contribuintes que estão na autofaturação. Porque a partir do momento que a questão da constituição de empresa podia ser algo mais simplificado, que é, através de nós, na altura, enviamos um conjunto, pediram sugestões, nós enviamos ali um conjunto de sugestões, mas deram taxativamente que devem constituir uma empresa. Porque pode ter um regime simplificado que, com o NIF e com os dados pessoais, fique cadastrado nas finanças e automaticamente, ou seja, ele está num regime específico de autofaturação. E depois pode ter as obrigações fiscais, mas que é para ser menos burocrático. Porque se eu vou explicar uma peixeira a alguém do mercado que ele tem de constituir uma empresa, os passos todos, ele pensa logo em custos, em tempo que vai ter de perder, em toda essa burocracia que pode condicionar o processo. Eu acredito que poderia existir formas mais simples do regime funcionar sem que seja pela criação da empresa. Portanto, eu na prática ainda não percebi qual é o porquê, mas posso tentar fazer outra vez essa questão, o porquê da obrigatoriedade da construção da empresa. Da parte das obrigações fiscais, em parte entendo, podia ser simplificado, mas em parte entendo a razão. Vou dar exemplo. Imagina eu tenho uma empresa, eu tenho aqui, recebo clientes que dizem, olha, eu estou aqui no regime da autofaturação de fatura porque eu não tenho que cumprir obrigações fiscais. Pode estar aqui a abrir espaço para dizer assim, olha, então se não precisa da fatura, vamos fazer aqui uma venda por fora, ok? Se tu não precisas declarar, eu também não vou declarar a minha venda. Mas a partir do momento que a empresa que está no regime de autofaturação, mesmo que seja valores irrisórios, ele está a efetuar compras no mercado interno. Se não existir essa obrigação de declarar as compras, abre espaço, por outro lado, de não declarar as vendas. E quando tem aqui o sistema integrado, porque repara, agora com a questão do CIT, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui na sua empresa têm recebido inconformidades, porque as finanças agora conseguem, a administração fiscal consegue, através do sistema integrado, fazer cruzamento de dados e verificar que se a Betoc prestou o serviço a Eunice, por exemplo, do lado da Eunice deve existir uma fatura da Betoc. Se eu, enquanto no regime de autofaturação, se eu não declarar aquela compra, facilmente eu posso ter aqui espaços para, digamos assim, promoção de vendas. Eu acredito que seja nesse sentido que a administração fiscal diz, olha, todos são obrigatórios a cumprir com as obrigações declarativas. Faz sentido, até porque nós estamos a caminhar agora com a questão da transformação fiscal, digital, nós estamos a caminhar, não digo que é para 2 ou 3 anos, mas quem é que garante que daqui a uns anos não vamos ter preenchimentos de declarações automáticas? E para ter preenchimentos de declarações automáticas significa que todos têm que faturar, todos têm que pedir fatura, todos têm que estar
no sistema. Em Portugal, por exemplo, o IRS, que é o nosso modelo 112, praticamente é automático. Eu, quando vou à farmácia, peço a fatura, no final do ano a informação já aparece no sistema. Eu só tenho que validar. Eu acredito que com essa transformação digital estamos a caminhar para esse passo. O que eu não consigo entender, de momento, é o porquê da obrigatoriedade da constituição da empresa. Nós tínhamos aqui inscrito algumas pessoas da administração fiscal, não sei se ainda estão presentes ou se querem contribuir com esse esclarecimento, mas somos também da opinião de que deveria existir um processo mais simples, porque repare, foi o que eu disse no início, para mim, emitir a fatura é bem mais fácil do que constituir uma empresa e ir para obrigações fiscais. Se me obrigam a constituir uma empresa, a seguir os passos todos, a cumprir as obrigações fiscais, emitir a fatura é o mais fácil. Portanto, eu acredito que deve ser feita aqui alguma revisão em termos da formalidade. É como o Eunice diz bem, numa estatística, quando for para analisar os dados, eu tenho milhares de empresas em Cabo Verde em que 20% é empresas fantasmas. Não é? Mas acredito que era nosso desejo que fosse revista essa questão da formalidade. Dos cumprimentos de obrigações fiscais parece-me que pode ser mais difícil, porque, por exemplo, a cobertura da segurança social, se o prestador de serviço não tiver, se o contribuinte não entregar ou não contribuir para a segurança social, pronto, não fica sem garantias, digamos assim. Mas numa apresentação que foi efetuada recentemente, podem não ter noção, mas a questão do REMP, no início não tinha os números certos, mas na altura, quando se fez o lançamento do regime em 2015, 2015 por agora, nós antes tínhamos, de acordo com o número, eram cerca de 300 e tal empresas no REMP. Agora existem 20 e tal mil empresas, trabalhadores inscritos na Segurança Social que advém do REMP. Portanto, mesmo que seja burocrático, de uma forma ou de outra, pela vantagem da Segurança Social, já existem muitas pessoas a aderir ao regime. E os números que eles apresentaram quando foi a apresentação pública da autofaturação, houve um aumento significativo de trabalhadores que estão inscritos em empresas do REMP. Porque eles têm interesse em ter a questão da segurança social. E em termos de custos, não existe custos para a constituição de uma REMP. O único custo, digamos assim, que existe é o pedido de aprovação do nome, que é 600 escudos, mas se eu for constituir uma empresa no regime normal, eu pago 10 contos e 600, que é o custo para a constituição da empresa. Mas no REMP não existem custos associados. Contudo, é uma formalidade que poderia ser simplificada, mas lá está. Existe um conjunto de nomes pré-aprovados que, se eu agora dirigir-se à Casa do Cidadão, eu estou a eliminar um passo, que é o pedido de nome. Portanto, eu consigo, na hora, sair de lá com a empresa constituída. Mas se eu optar por ter o nome próprio, o processo fica mais burocrático. Okay. Nádia, temos aqui pôr mais duas perguntas. Temos aqui uma no chat e temos aqui a Lavínia Carvalho que levantou a mão. Sim, acho que ainda temos estas duas tempo. perguntas para depois fazer o encerramento. Sim. Ok, então a Lavínia, se quiser. Alô, Lavínia? Então, Alô? Bom dia mais uma vez. Olha, tenho uma dúvida. Portanto, se eu sou senhorio, alugo uma empresa de arrendamento, que é empresa, qual é a taxa? Taxa de retenção de rendimento periódico de 10%, não é? Correto. Porque fiquei com a dúvida que é 23%. É 10%, mas existe portanto, imagina, se for arrendamento normal, é 10%, mas existe um outro tipo de arrendamento que pode estar que pode estar enquadrado no REMP, e se for esse caso, é 4%. Mas imagina, se a Lavínia tiver um apartamento e arrenda a uma empresa, imaginemos, arrenda a Betoque, 10% por idor. Ok, tá bom, obrigada. Nada. Nádia Cardoso, excelente apresentação, né? Muito obrigada. Tá bom, ok. Tem havido aqui, de uma forma... Desculpa, de ia uma forma... dizer aqui duas ou três perguntas no chat interessantes.
uma prestadora da Carla Muniz, uma prestadora de serviço na área de limpeza, podemos emitir autofaturação como REMP, como regime REMP? Portanto, prestadoras de serviço na área de limpeza. Existe portanto, quando foi publicada, nós depois, quando tivemos a partilhar o vídeo da apresentação, nós podemos depois partilhar o primeiro diploma que foi publicado e tinha lá um conjunto de atividades. Porque, repara, se já existe, imagina, se prestadora de serviço é nome individual, ela pode estar enquadrada no REMP. Se já está enquadrada no REMP, ela pode continuar a emitir a sua fatura. De modo geral, a autofaturação é para quem não tenha empresa de atividades primárias e que não tenha empresa constituída. Mas se ela já é uma prestadora de serviço na área da limpeza, ela pode também optar, porque repara, as obrigações fiscais, tanto na autofaturação como no REMP, é igual. Ok? A única diferença é que eu posso dizer assim, não, eu prefiro ser autofaturada porque eu não sei emitir faturas, não tenho um software para emissão da fatura, eu prefiro que seja o meu cliente a emitir a minha fatura. Mas se ela tem todas as condições, como ela vai cumprir as obrigações fiscais, se ela consegue emitir a sua fatura, pode ser ela emitir a sua fatura e não estar enquadrada na autofaturação. Porque a autofaturação é mais para atividades informais essas atividades primárias. Okay? Tem aqui outras situações que têm a ver, por exemplo, com estagiários. Estagiários não têm a ver com autofaturação. Estagiários têm um tratamento próprio, okay? Que é a categoria de rendimento A e tem as retenções na fonte própria. Okay? Portanto, estagiário não tem a ver aqui com autofaturação. É prestação de serviço ou vendas vendas de materiais ou de outros bens e consumos, atividades, digamos assim, primárias. E também é preciso ter atenção àquilo que se vai comprar, porque a portaria diz, as faturas que têm que ser, ou seja, o que tem que ser autofaturado tem que ser coisas que têm a ver depois com a minha atividade. Repara, se eu não vendo, eu sou um restaurante, imaginemos, a Betoque. Qual é o sentido da Betoque estar a adquirir quilos e mais quilos e mais quilos de peixe? Não tem nada a ver com a minha atividade. Okay? Portanto, tem que existir aqui um bom senso entre a aquisição, aquilo que vai ser autofaturado e aquilo que é a atividade da empresa. E ter muito cuidado também para a questão de não usar abusivamente o NIF, o número de telefone do prestador de serviço. Ok, então uma pergunta final aqui da Alessandra, para o pessoal de construção, os pareiros serventes, entre outras empresas, podem emitir a faturação, tendo em conta que nesta classe não aceitam fazer constituição da empresa. Sim, a atividade da construção civil é uma atividade que é muito volátil em termos de prestadores de serviço ou de trabalhadores. Há alguma rotatividade digamos assim, de trabalhadores, pode ser um mecanismo, mas lá está. Se ele tiver a prestar serviços como pedreiro em várias empresas, cedo ou tarde as finanças vão bater a porta para constituir a empresa. Portanto, na primeira fase, o facto de não ter empresa constituída não é um impedimento para emitir a fatura. E a partir do momento que eu emito a fatura, ou autofaturo, aquela fatura é válida para a minha contabilidade. Mas a questão que se coloca é depois, que é na esfera, já não tem a ver já não tem nenhuma implicação do lado da empresa, tem implicação do lado nesse caso, do prestador de serviço, que vai ter as finanças a bater a porta para se formalizar e cumprir as obrigações fiscais. Portanto, é importante que mais uma vez, torna-se importante uma simplificação do regime, não através do REMP, do cumprimento das obrigações fiscais, a autofaturação da forma como está funciona, a prática, a retenção na fonte, mas a formalidade da parte do prestador de serviço ou do vendedor é que deveria ser mais simplificado, digamos assim. Nádia, Sim. consegue me ouvir? Olha, Sim, Sandra. sim, desculpa. Mais uma questão. Neste caso, temos essa classe, né, que não
não tem, a maior parte não há condições mesmo de constituição da empresa e são rendimentos que anualmente nem chegam a 1000 contos. Um ou outro podem até ultrapassar, e são trabalhadores que hoje está com a empresa, no mês seguinte não está, daqui a 2 meses pode estar, e estas situações que criam muito constrangimento nas empresas de construção, eu acredito que em todas as empresas vive essa mesma situação recentemente. Se tem algum alívio que podem dar para as empresas para estarem em conformidade com a lei? Repara, Alessandra, eu quando comecei a falar, falei de quem, a quem é que se aplica a autofaturação, eu coloquei aquela dúvida acerca do limite de volume de negócio. Porque o que a lei diz aplica-se a empresas que estão enquadradas na categoria de microempresas, mas existem microempresas com volume de negócio até 1000 contos. Existem microempresas com volume de negócio até 5000 contos. E para essa classe com volume de negócio até 1000 contos, o cumprimento das obrigações fiscais é diferente, mas obriga na mesma constituição de empresa, ou seja, resolve em parte as obrigações fiscais, mas não desobriga a constituição da empresa. Porque, repara, se o volume de negócio é até 1000 contos, no ato da constituição da empresa, se ele indicar que o volume de negócio será até 1000 contos, ele fica isento durante os trimestres, porque as obrigações da entrega do modelo 107 é trimestral. Se o volume de negócio, mas lá tem que ser, lá está, tem que ser no ato da constituição, no ato da formalização, ele tem que indicar para estes serviços de construção, pedreiro, o que for, que o volume de negócio é até 1000 contos. E automaticamente ele fica isento do cumprimento das obrigações trimestrais. No final do ano, é que ele vai ter que entregar um único modelo 107, que é o resumo das vendas anuais. Okay? Mas lá está, como tem que ter a segurança social, a entrega da segurança social será mensal. Mas, de qualquer forma, não desobriga a constituição de uma empresa. De momento, o impasse que nós temos é que, independentemente do volume de negócio, para a autofaturação ele tem que sempre constituir uma empresa. Portanto, voltando outra vez a essa questão, um regime simplificado que teria que ter aqui para o registro de autofaturação e não através da constituição da empresa. É o que está a faltar, é um regime simplificado. Sim, porque na prática o resto, eu acredito, o regime de autofaturação é bom. O que o torna complicado é essa formalidade da constituição da empresa. Não justifica ter 50 mil, 20 mil empresas em Cabo Verde, volume de negócio 800 contos. Só para ter ideia, ontem eu recebi, num dos processos dos clientes, eu tinha lá uma declaração das finanças, volume de negócio daquele prestador de serviço no ano de 2023 foi 380 tal contos. Mas eu estou a constituir uma empresa para 380 tal contos de volume de negócio num ano. Portanto, se a ideia é trazer para a formalidade os informais, eu tenho que ter regimes simples, que seja atrativo. E até para a questão de segurança social, não é? Foi o que eu disse. Para mim, é mais fácil, eu prefiro emitir N faturas, eu tenho experiência na constituição de empresa, eu quando vou constituir empresa, mesmo com a experiência que eu tenho, eu passo lá quase 2 horas, porque o sistema está lento, porque depois houve um engano no pedido do CAF, colocaram os dados, houve informação que não ficou correta, entre ir à Casa Cidadão, ficar à espera, constituir, é cerca de 2 horas para constituir uma empresa. Mas a forma como se vende parece que é tudo num minuto. A empresa na hora, mas não é tão na hora. Assim, agora imagina para uma peixeira que está preocupada em estar ali no mercado a garantir o seu pão de cada dia, estar a perder 2 horas sentados na Casa Cidadão a constituir uma empresa. Deveria existir aqui uma simplificação. Do nosso lado, o que nós podemos tentar fazer é mais um contacto com a administração fiscal, no sentido de ver se há um regime simplificado. O REMP já é um regime simplificado, mas um regime mais fácil para atrair, porque se a ideia é trazer para a formalidade, temos que simplificar o processo. Isso seria ótimo. Ok, muito obrigada pelo esclarecimento. Nada. Ok, então, Nádia, obrigado pela apresentação. Penso que foi útil este momento aqui com também esta interação, foi boa.
há aqui muitas questões ainda em aberto, não é? Isto é todo um processo que está a evoluir. Algumas das questões que hoje surgem aqui também surgiram no início do processo do e-fatura e, portanto, era frequente nós ouvirmos, nós mesmos vivemos isso, não é? Quando pedíamos as faturas eletrónicas, alguém dizia, mas só vocês é que pedem, porque mais ninguém pede, portanto isto é um processo evolutivo. E aproveitando aqui um comentário da SAIS a dizer que o governo está a nos obrigar a fazer o seu trabalho, de facto é isso. Eu não diria obrigar, talvez obrigar seja uma palavra forte, mas são as empresas que têm, nomeadamente as empresas que têm contabilidade organizada, não é? Portanto, estamos a falar de um universo de 5.000 empresas que vão obrigar todo o sistema a funcionar. Porque é sobre esses que recai depois a administração fiscal, não é? Quer dizer, a administração fiscal será difícil ir atrás de pessoas que não têm um estabelecimento aberto, que prestam, nem sabem onde é que vivem, ou têm uma morada que é difícil de identificar. Agora, uma empresa que tem um estabelecimento facilmente reconhecível, é fácil de localizar e é fácil de notificar. Portanto, há aqui estas notas que são importantes. Há aqui um esforço conjunto de todos trabalharmos nesse sentido. Há ganhos, claramente, há ganhos no sistema. A Nádia mencionou aqui ainda há pouco o conjunto de pessoas que estavam na informalidade e que acabam por ser abrangidas pelo sistema nesta lógica das empresas que estão no REMP. O número de pessoas inscritas aumentou substancialmente nos últimos anos. Aqui é mais uma oportunidade, não é? Obviamente que nem todos vão aderir, mas lá está, temos também todos de dar um contributo aqui para a evolução geral. E isso passa por transmitir este tipo de conteúdos, começando com estes webinars, e depois cada um individualmente junto dos seus fornecedores e de fazendo esta partilha. Já sabemos que muitos vão dizer a mesma coisa, só vocês é que pedem, mais ninguém pede. É um processo, é um processo. Certamente há de haver outras melhorias nestas situações, mas estamos em crer que a questão agora, enfim, tem aqui um trabalho ainda burocrático a fazer, de resistência. Toda a mudança tem uma resistência associada, mas certamente no final muitas dessas pessoas irão aproveitar para entrar na formalidade. E as empresas organizadas ficam com as suas contas muito mais... as suas contas não. A sua documentação fiscal muito mais organizada para resistir ao nosso sócio oculto, que daqui a 5 anos vai verificar se temos as faturas ou não, se está tudo certinho, e vai-nos dizer assim, olha, não temos nada a assinalar. Esperemos que aconteça isso com todos. Mas temos de fazer esse trabalho agora. Isto é um processo e é inevitável. É inevitável que isto aconteça e, portanto, esperamos que tenha sido útil. A Nádia está aqui a partilhar os contactos, tem também os nossos e-mails. Portanto, se houver questões, poderemos depois esclarecer e, entretanto, iremos enviar a gravação iremos disponibilizar a gravação para todos, para poderem revisitar este momento. Obrigado a todos, continuação de uma boa quinta-feira e bom trabalho a todos. Obrigado mais uma vez, Nádia, e obrigado pela participação de todos. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada a nós. Bom dia. Obrigado. Tchau. Ok, obrigada. Obrigada. É. Obrigada.